turma, tudo bem? Nesta aula, ou seja, nesse conjunto de aulas de simulação Monte Carlo por meio da linguagem R, eu vou revisitar um problema antigo onde nós usamos o delineamento de experimentos combinados na análise da capacidade de processo. É um exemplo que eu já trabalhei muito em aulas passadas, tanto em Excel, também por meio do software Crystal Ball. E nesta aula mostrarei como desenvolver esse problema real e prático que veio do próprio banco de dados do software Crystal Ball, aqui empregando a linguagem R e pacotes estatísticos específicos para essa análise de Lean Six Sigma, bem prática e com toda a exploração estatística e de decisão que nós podemos empregar por meio da linguagem R. Esse é o problema. Nós temos aqui o limite inferior, superior e o target, que são os limites de especificação. O X1, X2, X3, tempo de moldagem, tempo de ciclo, a pressão no molde. Ambos aqui seguem o comportamento de um FDP normal. E a resposta é o comprimento, dado por essa função polinomial de grau 2, que advém aqui de uma análise de delineamento de experimentos. Bom, agora iremos para o R para modelar este problema prático de Lean Six Sigma, uma aplicação bem interessante usando aqui indicadores de processo, CP, CPK, CPM, dentre outros. Vamos aqui realizar aqui 100.000 corridas. Vamos criar aqui um vetor, vou chamar de vetor, sei lá, de A, Z, um vetor nulo, só para guardar os valores da nossa simulação. Um for, pode ser I, N, se colocar, por exemplo, for de I, por exemplo, iniciando do 1 até percorrendo runs, que são 100.000. Shift Enter, então eu vou chamar aqui de A, vai seguir uma distribuição normal, R norm, sempre iniciando com tamanho 1, ou seja, esse 1 aqui do N, que é o tamanho, o número de valores aleatórios que nós teremos para o variável A, o total será em 100.000, mas vamos sempre iniciar aqui em 1. A média 155, desvio padrão de 10. Shift Enter. O B, também um R norm, de 105 o desvio padrão. Então aqui só para vocês se antenarem. Vou buscar os nomes, tá? Aqui é o tempo de moldagem. O outro, tempo de ciclo. Esse aqui que eu vou chamar de C, um R norm também, 130 de média e 3 o desvio padrão. Isso aqui é a pressão no molde. O Y está aqui. Vou aproveitar isso aqui. Então, como é que eu vou escrever o Y? Vai ser igual a constante mais este coeficiente vezes A mais este coeficiente vezes B
mais este coeficiente aqui, ó, vezes C, ele já está menos esse vezes A e vezes B. Perfeito. Já escrevi a nossa função. Aqui, ó, é a função empírica. Aqui, estimada por meio de um DOE. E vamos agora preencher as informações simuladas no vetor nulo Z. Se eu fiz aqui tudo certinho, vai rodar. Pronto. Ele já gerou aqui 100.000 valores para o Z, seguindo aqui a nossa função objetivo. Então, limpar Ctrl L só para mostrar para vocês como que ficou o nosso modelo. Beleza? O que você pode fazer agora? Instalar o pacote library dplyr e outro pacote library high-shader. Perfeito. Por que isso? Porque agora eu posso escrever H chart Z. Ele vai gerar aqui um gráfico de todo o comportamento da nossa resposta que acabou de ser simulada. Aqui 100.000 valores. Bom, isso aqui me interessa não nesse momento, porque o que eu quero ver é se esse processo está ou não sob controle, se ele é capaz ou incapaz ou com o nível sigma desejado. O que a gente pode fazer? Vou mostrar agora pacotes do R para trabalhar com este tipo de análise. Ctrl L você limpa. Só quero mostrar para vocês os comandos que eu usei. Ó. Setinho para cima. Ele busca. Então o que está aqui na tela de vocês é o que eu usei para gerar isso aqui. Somente isso. Bom, em aulas passadas eu mostrei alguns comandos bem interessantes para, ao invés de gerar um histograma, gerar somente a curva. Para tal, vamos instalar. Eu já instalei o pacote library fbasics, que é um pacote para gerar estatística descritiva. Agora, Basics Statistics Z, a estatística descritiva para 100.000 simulações para a resposta comprimento. Por que você fez isso? Porque agora eu quero gerar somente a curva. Como é que eu faço isso? Vou chamar aqui de f de x, denorm, o z, a média que vai ser igual, que já está aqui calculada, e o desvio padrão, que é SD, também está aqui. Aqui ele gerou para curva gaussiana normal, f de x maiúsculo, quero fazer a mesma coisa, porém para curva acumulada. Agora aqui, pnorm. O comando par, ele serve para a gente trabalhar com mais de um gráfico. Depois, mfrom igual a C, 1 e 2. Perfeito. Vou plotar aqui o plot default, f de x, beleza. Então
Então o comando é plot the full, Z, que é a nossa simulação, f de x, coloca aqui em cor violeta, LWD igual a 2. Vou escrever aqui um título, curva normal para a resposta. Ele está carregando, pronto. Aqui está a nossa curva em forma de sino para 100.000 simulações. Para gerar agora a curva acumulada, onde está aqui, vou setinha para cima, onde está f de x, basta colocar f de x maiúsculo. E eu vou escrever aqui hat. Da mesma forma ele vai carregar, demora um pouco porque é pesado. Mesmo com 100.000 elementos. Olhando agora, o que nós temos? A curva gaussiana normal e ela acumulada. Mas professor, daí não é uma análise de capacidade de processo? Por que você está me mostrando isso? Mais para agregar informação. Como agora eu quero analisar o processo, o que a gente vai fazer? Eu vou limpar isso aqui. Você vai instalar Library QCC. É um pacote para trabalhar com gráficos de controle. Você vai instalar esse também, o Six Sigma. Eu já instalei e nesse momento ativei o pacote de Quality Control, Chart e Six Sigma. Ctrl L para limpar. Por que eu fiz isso? Agora eu vou gerar o QCC. Aliás, vou chamar aqui de A maiúsculo. QCC. O data é meu Z. Type. Vamos escrever aqui, ó, X bar only. Demora um pouco. Agora ele vai gerar um gráfico de controle. Por que eu tenho que tirar esse gráfico de controle? Para depois eu trabalhar com cálculos de capacidade de processo. Ele acabou de gerar. Professor, esse gráfico tem algum sentido para você? Nenhum nesse momento, porque eu não estou trabalhando com carta de controle. Então esse monte de causas especiais aqui não me interessa. O que eu faço agora? Gerei o gráfico. Então agora Process Capability, esse é o comando. Vou buscar agora o objeto que é o A. Specific Limits 5967, limite inferior e superior, e o meu target 63. Com esse comando aqui, nós temos a capacidade do processo. Interessante que ele nos fornece um intervalo de confiança, com 95% de confiança, do CP. Lembra que o CP é a métrica de capacidade. CP menor do que 1, processo incapaz. CP maior ou igual a 1 e menor do que 1.33, aceitável. CP acima de 1.33, processo completamente capaz. Então, pessoal, o que nós temos aqui? O CP, que eu já falei, o CPK inferior e CPK superior. O CPK global é o mínimo dos dois. Então, o que eu sei? O meu CPK superior é menor do que o CPK inferior. Então, a empresa erra com maior frequência produzindo peças acima do meu CPK superior, que é aqui, ó, 67. Nesse sentido, a probabilidade de você ter peças abaixo de 59 é muito baixa. Como é que você calcula o defeito por milhões de oportunidades? Basta somar essas duas probabilidades aqui e multiplicar por 1 milhão, que nós teremos aí a probabilidade de
defeitos. Nós teríamos aqui aproximadamente quase 11 mil defeitos por milhões de peças produzidas. Bom, o que eu tenho mais de informação aqui? A principal, o processo não é capaz. E a empresa erra com maior frequência, produzindo peças acima do limite superior de especificação. Ponto final. Na próxima aula, eu quero mostrarei para vocês como fazer uma análise de sensibilidade para este caso. Até lá!